Shalom, shalom! Aqui estou fazendo um pouco de exercício físico percorrendo a área do deserto de Israel. Hoje quero levá-los para conhecer um lugar incrível, incrível. Vemos isso nas escrituras sob o nome de Mar Oriental, Mar Arabá, ou também aparece como Mar Salgado, mais conhecido hoje como Mar Morto. Um dos lugares onde se fala de morte, mas na verdade gera e produz e colabora muito com a vida. Um dos locais com uma vasta história bíblica. Na parte sul estava uma vez o que é conhecido como Sodoma e Gomorra. Na parte norte está o Rio Jordão. Há muito que nós podemos conhecer hoje e vamos conhecer de um ponto de vista mais que nada bíblico, histórico, arqueológico. E além disso, quero dizer-lhes que há uma profecia bíblica, sim, uma profecia bíblica, que está se cumprindo hoje diante de nossos olhos no Mar Morto. Vamos conhecê-lo além da ótica do turismo, não se vem aqui apenas para poder relaxar em suas águas e flutuar. Aqui há muito mais que podemos aprender. Então não percam este episódio de hoje, porque acredito eu vai ser algo revelador. E vai ser muito interessante para aqueles que amam Israel e a terra da Bíblia. Então prepare-se, fique confortável, vamos diretamente conhecer a área do Mar Morto, vamos para lá. Já estou quase meio tonto de tantas curvas e os ouvidos ficam tampados. Os ouvidos ficam tampados por causa da descida. Lembrem-se que temos que descer vários metros abaixo do nível do mar. Em uma parte, precisamente, poderíamos chegar a estar a 417 metros abaixo do nível do mar. Então você tem que comprar chicletes quando quiser vir por aqui e começar a mastigar, e isso vai ajudar a evitar que seus ouvidos fiquem tampados. Vamos chegar à área conhecida como Ein Bokek. Ein Bokek é o lugar onde estão localizados principalmente os hotéis luxuosos da área do Mar Morto. Vamos passar para ver apenas assim muito rapidamente, porque na verdade queremos sair mais da zona turística e conhecer um pouco mais do que não é conhecido no mundo turístico. Então vamos em frente, temos muito a aprender hoje. O Mar Morto em hebraico Yam HaMelach. Este é um lago salgado que tem dois países em suas margens, Jordânia a leste e Israel a oeste. Está localizado aos pés do Vale do Jordão e seu principal afluente é precisamente o Rio Jordão. A superfície do lago está a 435 metros abaixo do nível do mar, o que faz com que suas costas tenham a elevação terrestre mais baixa da Terra. O lago hipersalino mais profundo do mundo, com uma salinidade de 7 a 9,6 vezes mais salgado que o oceano, faz com que nadar seja semelhante a flutuar. A salinidade cria um ambiente onde plantas, árvores e peixes não podem prosperar. É por isso que o seu nome mais conhecido é o Mar Morto. Tem 50 quilômetros de comprimento e 15 quilômetros em seu ponto mais largo. O Mar Morto tem atraído visitantes de toda a bacia do Mediterrâneo por milhares de anos. Foi um dos primeiros resorts do mundo para Herodes, o Grande, e tem fornecido uma ampla variedade de produtos. Desde o asfalto para a mumificação egípcia, até a potassa para fertilizantes. Hoje em dia, os turistas visitam o mar em suas costas, tanto do lado de Israel quanto da Jordânia. O Mar Morto, por sua vez, está recuando rapidamente, ou seja, está secando. A recessão do Mar Morto começou a causar problemas e várias propostas de canais e oleodutos foram feitas para reduzir sua recessão. Existem 3 maneiras de chegar ao Mar Morto. Do território israelense, pelo lado de Tel Aviv, leva aproximadamente cerca de 2 horas para chegar à zona mais profunda da terra. E se chegar de Jerusalém, levará aproximadamente 40 minutos passando por Jericó.
de Eilat serão aproximadamente 2 horas e meia. Nós fomos visitar este incrível e único lugar sobre a face da Terra, da Zona Sul para a Zona Norte. Olha, enquanto estávamos vindo de carro, me invadiu, assim como, não a nostalgia, mas sim, bem, não sei como dizer, mas me levou ou me fui para o passado. Há alguns anos atrás. Quase poderia chegar a dizer 20 anos atrás, no que foi meu primeiro trabalho em Israel. Olha, exatamente ali atrás de mim, aquele hotel que se vê ali foi o meu primeiro trabalho em Israel. Lembro que eu tinha que descer da cidade onde vivíamos. Quando digo descer, é porque estava em uma área alta. Tínhamos que descer da cidade onde vivíamos, todos os dias, um caminho de mais de meia hora. Era descer e novamente subir todos aqueles metros abaixo do nível do mar, acima do nível do mar. E foi neste lugar, exatamente. Eu me lembro de sair daqui, deste hotel onde o Senhor me deu o idioma hebraico. Da noite para o dia em uma lata de lixo, assim como você ouviu, em uma lata de lixo. O testemunho está lá em um dos vídeos também. Talvez vamos deixá-lo por aqui, em algum lugar do vídeo, para que você possa ver essa tremenda experiência e milagre que o Senhor fez. E se Ele fez comigo, pode fazer com qualquer um de vocês. Lembrem-se, o Senhor ainda continua fazendo milagres hoje em dia. Mas não nos desviemos do assunto. Foi apenas um assunto de lembrete e me lembrei um pouco quando andava por aqui, por estas terras. Vamos continuar explorando a área do Mar Morto, aqui neste local conhecido como Ain Bokek. Vamos. Deixe-me mostrar um pouco da área do resort que os hotéis do Mar Morto têm aqui. Como vocês podem apreciar, vamos dar uma volta aqui. Lá estão os hotéis, ok? Há muitos mais atrás daquela árvore, há muitos mais. Mas esses são como os que começam na parte sul da área do Mar Morto. E aqui, diretamente, vocês atravessam a via e já se encontram aqui com a área da água. Agora, vale destacar que aqui a água é uma água quente, ou seja, não é água de temperatura para poder tomar banho e nadar e mergulhar e tudo mais, não. Não é esse tipo de água, aqui é uma água 7 vezes mais salgada que o mar normal, a salinização aqui é incrivelmente forte. E geralmente o turismo que se utiliza neste setor dos hotéis é o turismo de cuidado da pele, de cuidado da saúde. Ou seja, aqui vem as pessoas que têm problemas de... Há um problema na pele, na psoríase, todos esses tipos de problemas, que são tratados. Por exemplo, também manchas na pele. Pessoas que sofrem de vitiligo, pessoas que têm todo tipo de problemas na pele, então vêm se tratar aqui na zona do Mar Morto. Independente disso, também há pessoas, por exemplo, que sofrem de diabetes, então elas também vêm aqui para se tratar na zona do Mar Morto. Ou seja, é um turismo, como eles chamam de MARP no idioma hebraico, não seria turismo medicinal, acho que seria a palavra exata, a palavra correta. E como eu disse, a água é uma água salinizada, mas ao mesmo tempo é oleosa. E isso é o que produz esse efeito de flutuar, ou seja, onde as pessoas entram na água, automaticamente começa o processo de flutuar. Eles flutuam, então vamos ver. Aqui vou mostrar pessoas flutuando. Nós não vamos entrar na água hoje, mas vamos mostrar pessoas que estão lá aproveitando seu mergulho no Mar Morto.
Bem, como eu disse, nós viemos para o que queríamos realmente compartilhar ou ensinar. É bom estar na zona dos hotéis, a água e o rejuvenescimento da pele e tudo mais. Mas também é bom aprender sobre a área onde estamos e visitamos. Geralmente é muito difícil chegar a esses lugares. De fato, são lugares onde não se pode ter acesso com pessoas que talvez tenham limitações para caminhar e coisas assim, não. Ou certas limitações. Lembre-se que aqui a temperatura é alta e geralmente se visita por apenas um dia no mundo do turismo. Nós aqui, especificamente, como eu disse, queremos tentar trazer a vocês o máximo que pudermos e que vocês possam aprender um pouco mais sobre a área do Mar Morto. Prestem atenção, onde estamos entrando, olhem isso, quero compartilhar um pouco da imagem do que estamos vendo. Nós estamos agora entrando, vejam lá ao longe, ao longe, ao longe. Os hotéis ficaram lá ao longe. E nós estamos entrando agora em uma zona onde não poderíamos estar em um dia normal. É uma zona, percebam que não está limpo. Já falávamos da limpeza naquele lugar, mas aqui já não está limpo. Está bastante desordenado. Por quê? Porque todo o lixo chega a este lugar. Agora, por que vim aqui? Porque queria mostrar a vocês como é o sal. Olhem lá, vimos que era como uma espécie de granizo, mas aqui o que estamos vendo é mais branco. Olhem, vejam ali tudo branco, tudo isso é sal, nada mais, nada menos que sal. Sim, e olhem, conforme eu me aproximo aqui embaixo, agora vocês vão ver muito mais sal. E sal que fica, se acumula e se transforma em terra firme, em um chão sólido. Olhem exatamente isso aqui. Isso é sal duro. Isso é o que se vê aqui. Isso é sal duro. Aqui já parece que está secando, porque a água já não a toca. Esta é a que a água ainda está tocando. Se eu agora colocar o dedo na boca, tenho sal para alguns dias e olhem, quero mostrar a vocês aqui o efeito da água. Olhem, está boa, mas olhem agora como, por exemplo, minha mão vem, fica, é óleo, é muito oleosa. Mas muito boa, né? A pele se sente muito lisa, olhem aí. Acabei de experimentar novamente o rejuvenescimento da pele, aí tenho a pele novamente, como se eu tivesse acabado de usar um creme incrível. Olhem o que é isso. A verdade é que é uma experiência muito interessante. E se nós entrarmos aqui agora, posso garantir que flutuamos. Vamos subir um pouco para a área das montanhas. Antes disso, deixem-me mostrar-lhes que do outro lado está a Jordânia, o que antigamente eram as terras de Edom. Naquela direção fica o Rio Jordão, para cima aqui fica a cidade de Jerusalém. Masada, a fortaleza de Masada, bem conhecida por muitos, também é daquele setor. E esta é a Rota 90, a conhecida Rota do Caminho dos Reis. Lembram que uma vez Abraão conquistou Berseba? Abraão passou por toda essa rota para libertar seu sobrinho Lote, que estava no norte de Israel. Essa é a área dos hotéis onde fica em Boqueque. E para o sul, ou seja, mais para lá, para o sul, fica a antiga Sodoma e Gomorra, e se nós continuarmos, obviamente de Sodoma e Gomorra, não nos resta absolutamente nada. Vamos fazer um vídeo sobre essa cidade, mas se continuarmos, vamos encontrar a cidade austral de Eilat. Nós fizemos um vídeo de Eilat. Vocês podem vê-lo por aqui, em algum lugar onde vamos colocá-lo. Já encontramos o Egito. Basta cruzarmos a fronteira para entrarmos na zona egípcia. Vamos ver se podemos tirar algumas imagens. Olhem, isso que vocês estão vendo aí é como se diria? Não sei como dizer isso em espanhol, mas é uma coisa que suga a água e a traz de volta para cá.
O Mar Morto está dividido em dois setores. De um lado temos o Mar Morto, que é compartilhado pelo lado de Israel. Quando digo dividido em dois setores, significa que está limitado a dois lados. De um lado está Israel, ou seja, aqui está Israel, e daquele lado está a Jordânia. Se vocês olharem a linha que divide o país, ou seja, a linha geográfica, onde a linha limita, vamos poder ver que exatamente quase no meio se encontra a fronteira do mar. Então quer dizer que de um lado a zona da Jordânia tem o Mar Morto e do lado de Israel também há Mar Morto. É por isso que na Jordânia se promove muito o turismo, especialmente na região do Mar Morto. Agora, do lado de Israel, a água começou a secar muito mais rápido. Ou seja, a cada ano há um recuo de uma quantidade incrível de água aqui na zona do Mar Morto. Esse recuo, eu vou contar o que gera, é algo incrível o que está acontecendo. Mas o que Israel fez foi criar como uma espécie de canaleta, desde a zona norte até a zona sul, uma espécie de canaleta, e essa canaleta... O que fez foi tentar, de alguma forma, equilibrar a água e trazer a água que estava ficando apenas no território jordaniano, mas estava equilibrando para que também ficasse no território de Israel. E essa é uma das últimas canaletas onde fazem a água se movimentar e voltar a ficar do lado de Israel. Na verdade, não está roubando a água porque ela continua sendo do Mar Morto. O que está sendo feito é equilibrar a água. Ok? Eu me explico. Isso é o que essas fábricas estão fazendo lá na área do Mar Morto, e mais para o sul, obviamente, está a área das fábricas. O tema do potássio é muito presente aqui, especialmente quando você toma uma aspirina que contém potássio em sua composição. A maioria são farmacêuticas daqui, da área do Mar Morto, que levam esse produto para diferentes partes do mundo. Vamos continuar explorando a área do Mar Morto. Aqui continuamos explorando a área do Mar Morto. Olhem aqui, vocês podem ver melhor os canais, podem observar aí o que eu estava comentando sobre o canal. Que do lado, digamos, da Jordânia ainda há água. Do lado de Israel há um desequilíbrio. Ou seja, seria algo assim, olhem como minha mão. Veem assim, algo assim. Então, desta parte alta, o que temos que fazer é trazer a água deste dedo de volta para este dedo. Então, como se faz? Com uma calha, que é exatamente o que estamos vendo aqui, faz-se uma calha para trazer a água de volta para cá. Então, não se rebaixa, não se remove, não se escava para aplainar, mas traz-se diretamente como uma espécie de túnel, porém não tão inclinado. Estou dando este exemplo. Seria algo assim? Então, né, o que vocês veem é por isso que aqui tudo isso para lá está tão seco. Antes, exatamente uns 10 anos atrás, aqui havia água, tudo isso era água. Reparem, é incrível como o Mar Morto está secando, mas não está secando por acaso. Obviamente vai ficar, porque a Bíblia nos diz que parte vai continuar sendo água salgada, mas outra parte vai deixar de ser água salgada. Porque uma profecia deve se cumprir, conforme está no livro de Ezequiel. E se vocês prestarem atenção, agora vou mostrar a vocês. Vem aqui. Aqui, ali, bem perto, isso que está ali já não é água salgada. Mas fiquem tranquilos, aguardem, porque já vou chegar a esse ponto, já vou contar algo sobre isso. Então vamos continuar, vamos seguir o caminho e vamos continuar, e lá está Jerusalém. Então não vamos chegar a Jerusalém, mas vamos continuar percorrendo toda essa área, a área do Mar Morto. Conforme continuamos avançando, agora estamos indo em direção ao norte, ou seja, viemos do sul, estamos indo para o norte.
Conforme avançamos, quero aproveitar enquanto vocês estão vendo a paisagem e estão vendo a rota desértica. Este é o setor conhecido como Arabá, mas também para a área à direita, por onde acabaram de ver o caminhão passar e de onde vêm os carros à frente. Toda essa área, a área à esquerda. Lembrem-se que eu tenho problemas com a direita e a esquerda, ok? A esquerda agora, exatamente de onde vem esse caminhão, a esquerda é a área dos territórios do deserto de Judá. Lembram-se de quando nós estávamos falando e compartilhando sobre os ensinamentos e que estamos estudando o livro de Daniel? Vimos no mapa que a última tribo de Israel, juntamente com a de Simeão, ou seja, a de Judá e a de Simeão, eram os que haviam ficado habitando o território de Israel até que foram deportados para a Babilônia. Ok, isso é apenas um parêntese. Voltando para a área do Mar Salgado, Mar Morto ou Mar Oriental ou Mar do Arabá. Lembrem-se sempre desses termos, porque esses termos vocês vão encontrar 3 deles nas Escrituras. Na Bíblia vocês vão encontrar Mar Oriental, como o Mar do Arabá e o Mar Salgado. Esses são os 3 termos que aparecem nas Escrituras. Não aparece como um Mar Morto. No idioma hebraico, é chamado de Yam Melaj, Mar de Sal. Também não é chamado de Mar Morto. Em hebraico não se diz Mar Morto, como eu disse, se diz Mar de Sal, ok. Esse é o idioma em hebraico. Em espanhol se diz Mar Morto, em inglês se diz Mar Morto. Não sabemos exatamente quem foi o responsável por dar esse nome, mas assim, hoje em dia é conhecido mundialmente como a área do Mar Morto. A montanha que vocês veem lá ao longe, agora eu vou mostrar. Vou me desviar, sabem que vou me desviar um pouquinho para que vocês possam ver. É a montanha talvez mais famosa desta área. Do setor leste do setor do deserto, porque é a montanha de Masada. Lá uma vez estava uma fortaleza conhecida como a fortaleza do rei Herodes. Ele lá tinha uma casa, ele lá havia criado concretamente um lugar de veraneio. E lá, bem, é um lugar incrível. Que vamos visitar também a fortaleza de Masada e vamos ter que subir lá. Existem 2 maneiras de subir, teleférico e a pé, caminhando por um caminho que é chamado de o caminho da serpente, ok. Agora não vamos ir, só estou desviando aqui para que vocês possam ver como a montanha aparece. Ali, ao longe. Vamos ver, esperem, vou estacionar deste lado e vou mostrar aqui ao lado. Vamos ver, vejamos. Ok, olhem exatamente aquilo que se vê ali. Agora vamos nos aproximar mais. Isso que parece um planalto, acho que seria a palavra em português planalto, isso é a fortaleza de Masada. Se vocês observarem, aqui está a área onde seria a entrada, exatamente ali seria a entrada. E então o que você precisa fazer é subir com um teleférico até lá em cima, não sei se dá para ver, lá em cima. Então, uma vez que você está lá em cima, então começa a conhecer toda a área que existe ali, naquele setor, é incrível. Lá ele tinha, obviamente, salões de recepção, havia quartos, havia departamentos de alimentos, havia quartéis generais, havia havia lugares onde se podia reter a água. Incrível. E, além disso, os romanos haviam criado um sistema incrível de como trazer a água e depositá-la naquele lugar. Vamos visitá-lo em outra oportunidade e vocês vão ver o quão incrível é esse lugar. E o que os romanos já eram capazes de fazer na época antiga. Vamos então para a área do Mar Salgado e agora sim vamos dar a volta e continuar porque quero comentar algo enquanto estamos dirigindo. Recapitulando, então estamos saindo da saída da fortaleza de Masada.
E olhem para a placa que temos aqui na frente. Vocês vão encontrar, lembrem-se, primeiro vão ver aqui, deste lado, aqui, isso que vocês estão vendo aqui, vem uma mãozinha. O que a mãozinha está fazendo? É uma mãozinha, essa mãozinha é o famoso pare, o alto. Mas aqui a mãozinha representa que mesmo que não venha nenhum carro de nenhum lado, você tem que parar completamente as 4 rodas do veículo. E só depois de parar, você pode continuar. Caso contrário, você pode receber uma multa. A placa que vocês têm aí na frente, de um lado, diz Jerusalém e do outro lado diz Eilat. Por quê? Porque para o norte vamos para Jerusalém e para o sul vamos para Eilat. A rota em que estamos agora é a Rota 90. Vamos continuar. Antigamente, aqui à nossa frente, havia um pequeno aeroporto da zona do Mar Morto. Hoje em dia, aqui vocês vão ver aviões do exército F-15 e F-16 por aqui, voando muito baixo. Porque eles usam o setor como zona de pilotagem e para práticas. Mais que tudo, porque aqui não tem gente morando, não tem população. Existem alguns kibbutz, e um desses kibbutz é o kibbutz de En-Gedi. A propósito, o termo En-Gedi está na Bíblia e é algo sobre o qual nós também vamos falar a respeito do tema de En-Gedi. Agora gostaria de comentar sobre a indústria do Mar Morto. Como ela funciona? A indústria do Mar Morto pareceria ser, como eu disse em um momento, que tudo está morto neste setor, mas é um lugar onde gera muito dinheiro. Por um lado, como eu disse em uma oportunidade, do potássio, por outro lado, aqui se utiliza material do Mar Morto, ou seja, da água, para gerar anticorrosivo nas chapas, por exemplo, dos veículos. Os veículos da empresa Audi utilizam material daqui do Mar Morto para aplicar em seus veículos que se transformam em anticorrosivos. Mas, obviamente, o mais forte aqui é o tema dos cremes, né? Os cremes aqui são o máximo do máximo. Os cremes para o corpo, tudo que tem a ver com o tema de rejuvenescimento da pele, psoríase e um monte de coisas. É incrível que aqui, por exemplo, a zona do Mar Morto é o mar salgado. Mas não se utiliza o sal para uso comestível. Não se utiliza o sal como se utiliza em outros lugares. Os campos de sal aqui não. Aqui não se utiliza para uso comestível, mas sim para fins de potássio e tudo mais. Mas em relação ao tema dos cremes, a água é incrível. Há uma área que é a Zona Sul, onde estão localizadas as fábricas, e estas fábricas do Mar Morto são as responsáveis por gerar tudo que tem a ver com o mundo dos cremes. E obviamente isso gerou fortunas em nível mundial, o que trouxe muita renda para o país. Hoje em dia, com a crise global que estamos enfrentando, todos estão enfrentando. O turismo está parado em Israel, portanto, quase não há pessoas chegando. Então, toda a indústria de cremes meio que parou. E hoje em dia, o que se usa muito é a venda internacional pela internet e o que as pessoas podem comprar à distância, não é? Mas claro que não é bem a mesma coisa. Por outro lado, há lugares aqui também onde se usa muito o mel. O tamar é como se chama em hebraico as tâmaras, o que é conhecido como o mel da Bíblia, a terra que flui leite e mel. Eu, em um momento, comentei em um programa que fizemos em Jericó, na cidade de Jericó, expliquei sobre o que é o mel. E que o mel não é como se pensa o mel de abelhas, mas está falando do mel das tâmaras, que são, como vocês talvez possam ver agora aqui, como pequenas palmeiras. Estas são as responsáveis por fazer tâmaras, plantas de tâmaras, e daí diretamente sai depois o mel. Isso é o que Moisés estava vendo. Lembrem-se que Moisés estava no território onde nós nos encontramos, no território jordaniano. Hoje em dia, o que era a terra de Edom, ou seja, a nossa direita, agora fica a nossa direita. Ele estava naquele setor onde conseguiu ver do Monte Nebo o lugar onde estamos pulando agora. Ou seja, ele estava do outro lado da zona do Mar Morto. Lembram que até mesmo o povo de Israel, quando esteve vagando anos no deserto, eles finalmente estavam do outro lado quando conseguiram atravessar sob a liderança de Josué.
A zona do Rio Jordão, que fica a alguns quilômetros aqui ao nosso norte, onde nós estamos indo agora para aquele lugar. Voltando atrás, em relação à indústria do Mar Morto, é uma indústria que gera muito dinheiro. Mas também a seca do Mar Morto gerou muito caos. Ou seja, no fato de que o Mar Morto está secando e que está secando de uma maneira avançada, muito rápido, é incrível como o Mar Morto está indo embora ano após ano. Nós viemos aqui e vemos que a água recua e recua e recua e recua. E muitos de, por exemplo, os centros de spa, centros onde eram colocados para poder nadar, porque aqui nem em todo lugar se pode nadar, nem em todo lugar são permitidos balneários. Havia alguns balneários que tristemente tiveram que fechar pela distância da água. Ou seja, como a água foi secando e estas estruturas ficaram muito longe da água, e já as pessoas não querem ir a estas estruturas. Porque para chegar à água tem que caminhar e não há maneira de que se possa voltar a encher a água. Aqui depende da chuva e depende da única entrada que o Mar Morto tem para receber água, que seria o Rio Jordão. Infelizmente foi tomada a decisão de selar o Rio Jordão, ou seja, não de selá-lo, de dizer de fechá-lo, de colocar um fecho nele e que a água não se infiltre na zona do Mar Morto. Portanto, o Mar Morto não está recebendo alimento. Então, a única fonte era a zona do Rio Jordão, e o Mar Morto já não está recebendo água do Rio Jordão. Obviamente, se permitissem abrir o Rio Jordão, então o Mar da Galileia ficaria sem água. Então eles tiveram que fazer uma espécie de vamos ver o que podemos fazer. E finalmente foi tomada a decisão de que, como a água do Mar Morto não pode ser bebida e a do Mar da Galileia sim, é mais importante manter o Mar da Galileia com água e não o Mar Morto. Finalmente é utilizado para fins comerciais e não para questões de cuidado com a vida, como por exemplo, beber água. Aqui, neste setor, quando vocês entrarem na zona do deserto, mais precisamente neste lugar onde estamos, é o lugar mais profundo sobre a face da Terra. É preciso beber no mínimo 3 litros de água por dia, mas isso é o mínimo do mínimo. Caso contrário, você começa a ter dores de cabeça, começa a se sentir mal. Começa a ser afetado por todo esse problema do calor, mas não apenas o calor, você começa a se desidratar. E houve muitos casos de pessoas que acabaram desidratadas aqui e tiveram muitos problemas de saúde finalmente. Bem, nós já estamos chegando mais ou menos ao lugar onde eu queria parar e queria mostrar algo mais para vocês. Mas sabem de uma coisa? Estamos guardando uma surpresa. Porque conseguimos uma permissão muito especial, né? Uma permissão que quase não é concedida a ninguém, mas é uma permissão muito especial. Vocês devem estar se perguntando onde. Mas primeiro, algo que eu não expliquei é que lá dentro não há embarcações. Ou seja, no Mar Salgado não há embarcações, não há barco, não há pesca. Por que haveria embarcações se não há pesca? Não. Não há absolutamente nada. Quem vai querer flutuar lá na zona do Mar Morto com um barco? Os motores também se estragam. A salinização faz com que os motores se estraguem. Então, as pessoas não têm permissão para entrar no assunto da natação, no assunto da pesca e no assunto dos barcos e tudo isso. Olhem, antes eu queria mostrar isso para vocês. Veem o que eu estou dizendo? O fato das indústrias estarem destruídas, porque por um lado temos a indústria de tudo que está relacionado ao Mar Morto, excelente. Mas aqui antigamente, e não é antigamente, ou seja, não preciso falar de muito tempo atrás, mas estou falando de um tempo de 3 anos atrás, 2 anos atrás. Aqui havia restaurantes, havia centro de spa, de massagem, de água, tudo secou, o mar secou, ficou tão longe que tudo isso fechou. Então ficou como terra de ninguém. Um investimento incrível lá dentro, e há balneários, há de tudo. E tudo ficou em ruínas, tristemente, a verdade, tristemente, em ruínas. Voltando ao tema o tema das embarcações. Não há permissão aí para embarcações.
Portanto, ou seja, não é possível. Mas alguém há alguns anos atrás, perto da época de 85, e eu não quero me antecipar a isso, teve como uma espécie de chamado de vir à zona do Mar Morto e começar a investigá-lo. E se lançou à aventura com um pequeno barco. E então o único que tem a permissão, um único barco que se encontra em todo o Mar Morto, apenas um. Então é um capitão que tem muita experiência e preparem-se, porque vai ser uma experiência única. Onde nós vamos entrar na zona do Mar Morto e vamos descobrir tesouros incríveis. Que quase ninguém pisou nesse lugar antes, nos lugares onde vamos entrar. É por isso que eu disse a vocês em uma oportunidade. E acredito que no início do vídeo, eu disse que nós vamos a lugares que são da paisagem, do livro de Gênesis. Ou seja, pessoas que não estiveram lá, nós vamos poder pisar nesses lugares. E essa experiência, é claro, queremos compartilhar com vocês. Conforme continuamos percorrendo a área do deserto da Judéia, o deserto de Arabá, a área do Mar Morto, Mar Salgado. Como você quiser identificar da maneira, talvez que fique mais claro na memória. Quero mostrar-lhe alguns versos bíblicos onde vocês podem encontrar. Por exemplo, Gênesis 14:3 vai dizer: todos estes se reuniram como aliados no Vale de Sidim, ou seja, o Mar Salgado. Você também encontrará no livro de Deuteronômio, capítulo 3, verso 17, algo interessante. Também o Arabá, ou seja, o lugar onde estamos agora com o Jordão. O Jordão mencionado refere-se ao rio localizado no norte. E seu término será o Mar Morto, ou seja, o Rio Jordão, e aqui começa o Mar Morto. Ou seja, o término será o limite, a fronteira será o Mar Morto. Desde o Cineret, diz em espanhol, mas em hebraico seria o Kineret. O que é o Kineret? O Mar da Galileia. Ou seja, desde o Cineret até o Mar de Arabá, desde o Mar da Galileia, passando pelo Jordão até o Mar de Arabá, diz, ao pé das encostas do Pisgá, a leste. O livro de Números também, 34:12 diz, e a fronteira descerá ao rio Jordão, e seu término será o Mar Salgado, o mesmo, esta será a vossa terra, segundo as suas fronteiras ao redor. E assim vamos encontrar vários versos bíblicos que continuam também nos falando sobre isso. Mas há algo interessante que é profético e que está nos falando do tempo futuro. E para isso, permitam-me ir ao livro de Ezequiel, capítulo 47. Aqui o tenho e vamos lê-lo. Veja o que diz. Ele me fez voltar então à entrada da casa, e eis que águas saíam de debaixo do limiar da casa em direção ao oriente. Porque a fachada da casa estava ao leste, e as águas desciam de baixo para o lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me levou pelo caminho do portão norte, e me fez dar a volta pelo caminho externo, fora do portão. O caminho que olha para o leste, e vi que as águas, notem isso, saíam do lado direito. Atenção, pois o que veremos aqui é incrível. E o homem saiu para o leste, levando um cordão em sua mão. E ele me deu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas até os tornozelos. Ele me deu outros 1000 côvados, e me fez passar pelas águas até os joelhos. Ele me deu mais 1000, e me fez passar pelas águas até a cintura. Me deu mais 1000. E já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido de tal maneira que o rio só podia ser atravessado a nado. E ele me disse, você viu o Filho do Homem?
Depois ele me levou e me fez voltar à margem do rio. E ao voltar, eu vi que na margem do rio havia muitas árvores de um lado e do outro. Preste atenção ao meu redor, não sei se você pode ver, há árvores de um lado e do outro. E ele me disse: estas águas saem para a região do Oriente e descerão do Arabá e entrarão no mar, e entradas no mar receberão cura as águas, e toda alma vivente que nadar por onde quer que entrar nesses dois rios viverá. E haverá muitíssimos peixes por terem entrado lá nessas águas, e receberão cura, e viverá tudo o que entrar neste rio. E junto a ele estarão os pescadores, e desde En-Gedi. Preste atenção, por quê? Porque exatamente no lugar onde estamos lendo agora as escrituras é En-Gedi. Estamos neste lugar até, diz desde aqui, desde En-Gedi até En-Eglaim. Será seu estendal de redes, e por suas espécies serão os peixes tão numerosos quanto os peixes do Mar Grande. Quando diz o Mar Grande, está se referindo ao Mar Mediterrâneo, que está nas costas da zona de Tel Aviv. Seus pântanos e suas lagoas não serão saneados, ficarão para salinas, como dissemos antes, que água vai ficar, mesmo sendo sal. E junto ao rio, na margem, de um e outro lado, crescerá todo tipo de árvores frutíferas. Suas folhas nunca cairão, nem faltará seu fruto a seu tempo, amadurecerá, porque suas águas saem do santuário, e seu fruto será para comer, e sua folha para a medicina. O que nos diz é o seguinte, em resumo. Dissemos que as águas do Mar Morto são utilizadas hoje em dia para cuidados medicinais, cuidados com a pele, potássio e algumas coisas para a saúde. O que quer dizer que, no caso do Mar Salgado secar, a Bíblia nos diz que até as folhas serão para medicina, ok? Por outro lado, nos diz que não é que a água vai secar completamente a zona da água, mas que em seu lugar vai ficar água doce. Por quê? Porque diz que havia muitos pescadores e que estava cheio de peixes e de todos os tipos de níveis ou de, como se diria, de nomes ou de espécies de peixes. Assim, comparando com o mar Mediterrâneo, imagine a quantidade de peixes que vai haver neste setor. Se nós olharmos aqui hoje, percebemos que não há peixes. Não há peixes porque é mar salgado. Então, o que aconteceu com a Bíblia? Há erro na Bíblia? Há algo que não está funcionando como deveria? O que aconteceu? Talvez o profeta não interpretou bem o que Deus quis dizer. A realidade é que quando o Senhor diz algo, o Senhor cumpre. Mesmo que leve anos, o Senhor cumpre. E vejam, isso foi dito pelo profeta alguns milhares de anos atrás. E apenas hoje estamos vendo essa profecia bíblica se abrir diante de nossos olhos. Por quê? Porque assim como o Mar Morto está secando, há um fenômeno que está acontecendo hoje em dia, algo que se chama bolanim. No idioma hebraico, que são como poços que se abrem, mas porque a terra os engole. Ou seja, há algo que o suga para baixo, e aquilo que o suga para baixo, o que está fazendo, deixando ver, é outra água. Ouça bem, água doce. Incrível, incrível, sim. Já há vida, há girinos, há peixinhos, há árvores ao redor. Nós vamos entrar aí dentro. Vamos ver esses bolanim, vamos ver esses poços e vamos ver a vida que está sendo gerada ao redor desses poços. Mas não apenas isso, né? Eu disse que nós vamos entrar lá dentro, vamos entrar dentro do mar, vamos navegar na zona do Mar Salado. Mas isso vamos deixar para um próximo episódio. Ou seja, nós vamos parar aqui e vamos para uma segunda parte do Mar Morto. Por quê? Porque há muito, 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 muito mais que temos para aprender. Então não perca o nosso próximo episódio do Mar Morto. E como sempre dizemos, conhecendo Israel com a Bíblia na mão.
Então eu me despeço de vocês aqui. Quero agradecer por nos acompanharem nesta aventura de explorar a área do Mar Morto. Mas não percam o próximo episódio. Porque até aqui chegamos lendo a profecia, né? Agora queremos vê-la, o que está acontecendo e como está se cumprindo diante de nossos olhos. Então, sem mais delongas, eu daqui os cumprimento, os abençoo, envio um abraço virtual. E como sempre dizemos, Shalom Ubrajot de Israel, a terra da Bíblia. Não se esqueçam também daqueles que ainda não são membros da Academia The Land. Aproveitem as oportunidades que hoje em dia estas redes e todo este mundo virtual nos dão para estudar as Escrituras a partir da sala de sua casa. Já não precisam pegar um avião para vir e estudar aqui na Universidade de Israel, mas vocês podem estudar de casa. Com apenas um clique, você já tem os recursos da terra de Israel em sua casa. Então vá lá embaixo, você terá a página da web onde poderá acessar. E se você é pastor, líder, se é uma pessoa que quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras, então a academia foi projetada exclusivamente para você. Nos vemos em um próximo episódio e nos vemos no segundo episódio. Aqui estão as costas da zona de Tel Aviv. Seus pântanos e suas lagoas não serão saneados, ficarão para salinas, como dissemos antes, que a água vai ficar mesmo sendo sal. E junto ao rio, na margem de um e outro lado, crescerá todo tipo de árvores frutíferas. Suas folhas nunca cairão, nem faltará seu fruto a seu tempo amadurecerá, porque suas águas saem do santuário, e seu fruto será para comer, e sua folha para medicina. O que nos diz é o seguinte, em resumo. Dissemos que as águas do Mar Morto são usadas hoje em dia para cuidados medicinais, cuidados com a pele, potássio e algumas coisas para a saúde. O que quer dizer que, no caso do mar salgado secar, a Bíblia nos diz que até as folhas serão para medicina. Ok. Por outro lado, nos diz que não é que toda a água vai secar a zona da água, mas que em seu lugar vai ficar água doce. Por quê? Porque diz que havia muitos pescadores e que estava cheio de peixes e de todos os tipos de níveis ou de, como se diria, de nomes ou de espécies de peixes. Assim, comparando-o com o mar Mediterrâneo, imagine a quantidade de peixes que vai haver neste setor. Se nós olharmos aqui hoje, percebemos que não há peixes, porque é mar salgado. Então, o que aconteceu com a Bíblia? Há erros nela? Algo não está funcionando como deveria? Há algo que? O que aconteceu? Talvez o profeta não interpretou bem o que Deus quis dizer. A realidade é que, quando o Senhor diz algo, o Senhor cumpre. Mesmo que leve anos, o Senhor cumpre. E vejam, isso foi dito pelo profeta há alguns milhares de anos atrás. E apenas hoje, nós estamos vendo essa profecia bíblica se abrir diante de nossos olhos. Por quê? Porque assim como o Mar Morto está secando, há um fenômeno que está acontecendo hoje em dia, algo que se chama bolanim. No idioma hebraico, que são como poços que se abrem, mas porque a terra os engole. Ou seja, há algo que o suga para baixo, e aquilo que o suga para baixo, o que está fazendo, deixando ver, é outra água. Ouça bem, água doce. Incrível, incrível, sim. Já há vida, há girinos, há peixinhos, há árvores ao redor. Nós vamos entrar aí dentro, vamos ver esses bolanim, vamos ver esses poços e vamos ver a vida que está sendo gerada ao redor desses poços. Mas não apenas isso, só eu disse que nós vamos entrar lá dentro, vamos entrar dentro do mar, vamos navegar na zona do Mar Salgado. Mas isso vamos deixar para um próximo episódio. Ou seja, nós vamos parar aqui e vamos para uma segunda parte do Mar Morto. Por quê? Porque há muito mais que temos para aprender. Então não percam nosso próximo episódio do Mar Morto.
E como nós sempre dizemos, conhecendo Israel com a Bíblia na mão, então eu me despeço de vocês aqui, quero agradecer por nos acompanharem nesta aventura de explorar a área do Mar Morto. Mas não percam o próximo episódio, Porque até aqui chegamos lendo a profecia, agora queremos vê-la. O que está acontecendo e como está se cumprindo diante de nossos olhos. Então, sem mais delongas, eu daqui os cumprimento, os abençoo, envio um abraço virtual e, como sempre dizemos, Shalom Ubrajot de Israel, a terra da Bíblia. Nos vemos em um próximo episódio e nos vemos no segundo episódio do Mar Morto. Bênçãos, Shalom, Shalom de Israel, a terra da Bíblia. Muito bem, olhem, nós estamos onde acabamos de ler, é aqui em Engedi, como vocês podem ver, Engedi. E não temos permissão para passar por aqui. Reparem que está fechado ali, diz, proibido passar para os caminhantes, ou seja, as pessoas que caminham. Antes ali estava a zona da praia. Reparem que ali há um posto de gasolina. Não sei se conseguem ver ali os postes de luzes, como se tivessem caído. E aqui havia uma via, ou seja, esta via que vocês estão vendo agora aqui, por onde estão passando esses carros, isso é novo. A rota vinha por ali diretamente e continuava para lá. Tiveram que fazer este desvio, esta rotatória, esta ronda para aquele lugar por lá em cima e depois voltam a entrar e se conectar. Sabe por que tiveram que fazer isso? Porque aqui há Bolanim, há poços que engoliram a terra. Repare, a rota está engolida. Aqui há casas que ficaram lá atrás. Repare, está engolido pela terra, a terra o engoliu. Toda essa área é extremamente perigosa, pois a terra começa a desmoronar. E não percam, porque vejam o que temos para contar a vocês, porque isso acontece e o que isso gera. E é aí onde...